A situação ela tá bem caótica mesmo no centro-leste do Paraná, norte de Santa Catarina, onde os volumes eles já passaram aí dos 500 milímetros, tá quase batendo aí os 600 milímetros em alguns pontos aí da região. Schroeder tá quase com 600 milímetros, Joinville acima dos 400, Jaraguá do Sul acima dos 300 também. Então tem vários pontos aí que estão tendo volumes mais significativos. O leste do Paraná, infelizmente, a chuva ainda segue presente. Então vamos fazer um apanhado geral. Vamos falar primeiro do litoral e daí depois da região oeste e do sul do Brasil, como a gente fez ontem. Não tem muitas mudanças, tá, pessoal? O litoral norte de Santa Catarina, leste do Paraná, Grande Florianópolis, e alguns pontos aí do litoral sul. Vai ser uma mescla entre muitas nuvens, momentos em que o sol se faz presente e chuvas ocasionais que acontecem a qualquer momento dessa quarta e quinta-feira. Ora chuva fraca, ora uma chuva forte e alguns períodos de sol. A temperatura hoje chega a 28 graus e amanhã chega a 30 graus. Tudo por conta de um vórtice ciclônico nos níveis médios e altos da atmosfera e esse transporte de umidade que é proveniente do Oceano Atlântico. Agora, com relação ao comportamento do tempo aí para sexta e fim de semana, sol, calor em todas as regiões e pancadas com trovoadas mal distribuídas à tarde e à noite. O problema é o seguinte, até me questionaram assim, pois é, que coisa boa, sexta e fim de semana em todas as regiões, inclusive no norte do estado vai estar quente, vai estar abafado, maravilha. Só que tem o seguinte, tem um preço disso aí, que é os temporais. Tu imagina você ter um morro completamente saturado de água, tu tem um temporal de verão em cima desse morro aí, que está prestes a desmanchar, o que vai acontecer? Transtornos, deslizamentos, movimentos de massas. Então, assim, tem que ficar atento. Os próximos dias a situação ela é crítica, principalmente nessa região do Nordeste de Santa Catarina e leste do Paraná, incluindo a Grande Curitiba. E as outras regiões é uma atenção, assim, mais ali para o Vale do Itajaí, Baixo Vale, Médio Vale, Grande Florianópolis, o litoral sul ainda que está ok, 80, 100 milímetros até o presente momento. E assim, ó, vamos falar agora um pouquinho do oeste, né? Oeste, lembra que eu falei agora há pouco que a sexta e o fim de semana em todas as regiões o tempo é bom, o sol predomina, esquenta bem, a temperatura chega próximo acima dos 30 graus? Perfeito. Essa condição da sexta e fim de semana é daqui do oeste que vem. É uma massa de ar quente que está aqui no oeste que começa a predominar todas as regiões aí do sul do Brasil, inclusive o centro-leste. Então, tanto para quem está aqui no oeste da região sul do Brasil, nessa quarta, quinta, sexta, fim de semana e a próxima semana, o tempo segue bem quente, com temperatura próxima acima dos seus 30 graus, algumas variações de nuvens e risco para ter formação de temporais típicos de verão que são alimentados pelo forte calor e pelas altas taxas de umidade relativa do ar. Esses temporais eles são mal distribuídos, nem todo mundo recebe. Ontem, por exemplo, deu uma baita de uma ameaçada aqui na região aqui de Chapecó, deu vento de 60 km, 66 km por hora, que na minha estação chegou a 50, na IPAC chegou a 66, deu vento forte e deu só uns pingos de chuva. E na área adjacente vizinha, onde teve o temporal, deu uma baita de uma chuvarada com pedra, enfim, entende? Então, enquanto numa determinada área você tem um temporal, uma tempestade, numa área próxima à vizinha, muitas vezes você tem só apenas uma ameaça, tá certo? Então, essa condição ela é válida para os próximos dias. Outra questão, deu para perceber que aqui no oeste do estado esses temporais eles pegam poucas cidades, eles estão bem mal distribuídos. Nesses próximos dias, na quinta, sexta e fim de semana, a umidade atmosférica próxima à superfície deve disponibilizar uma condição para que a gente tenha mais parcelas de ar com flutuabilidade positiva e isso deve favorecer a convecção profunda. O que isso significa? Os temporais eles são mais generalizados, eles pegam mais cidades. Digamos, vou dar um exemplo. Um exemplo, né? Nada assim que seja comparado com a realidade. Digamos que choveu em 10 cidades nesses últimos 3 dias aqui no oeste. 10. Agora chove em 80.
Chove bem mais cidades. Claro que vai ter sempre suas falhas, mas chove bem mais. Então, quinta, sexta e fim de semana segue com sol, calor e risco de temporais. Vai ter um que outro dia que pode falhar em algum local e vai ter um que outro dia, segundo a observação, que pode vir já pela manhã, esses temporais. Tá certo? Eu acho que seria isso, pessoal. Acho que não sei se vai ser preciso mostrar mapa hoje, porque é uma situação muito parecida com a de ontem. De qualquer maneira, essa região aí do Nordeste de Santa Catarina tem ainda indicativo para ter a formação desses temporais, dessas chuvas mais contínuas. Tem muita gente que fala, mas tá chovendo fraco, não vai acontecer nada. Cara, qualquer chuva é um gatilho para que tenha um deslizamento, entendeu? Então tem que ficar ligado. Ontem eu fiz uma filmagem com relação a uma tempestade, a um temporal de verão que aconteceu aqui na região de Chapecó, que foi uma estrutura multicelular. Então você tem estrutura unicelular e tem estrutura multicelular. Quando você tem multi, né? Uma multicélula, né? Então ela consegue aprofundar no nível que ela tem duas tempestades alinhadas, né? Com bigorna, com ascensão. Então assim, eu vou tentar, assim, dentro do possível, quando acontecer essas tempestades, fazer a filmagem. Não é sempre que eu vou poder, devido à demanda de trabalho que eu tenho aqui, com as previsões do tempo, mas sempre que possível vou tentar fazer essa filmagem, um vídeo breve, tá bom? Então por isso que é importante vocês me seguirem lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, tá bom? Beleza? Eu acho que seria isso. Eu vou só mostrar aqui um mapa aqui rapidamente aqui para vocês. Olha só as instabilidades que estão ativas entre a Grande Florianópolis, a região aqui de Garopaba, Laguna, Jaguaruna. Dá uma olhada. Então essas instabilidades aqui podem trazer chuvas bem fortes, volumosas nessa região. Tem algumas projeções que vêm colocando essa condição. E olha aqui para Guaratuba, aqui, ó, tem pontos aqui que também está tendo muita chuva forte. Então tem que ficar bastante atento, ó. Essa parte aqui do litoral tá feia a situação, hein? E aqui a gente tem essa baixa pressão aí nos níveis médios da atmosfera aí que ainda está castigando essa região como um todo. Aqui a gente tem o escoamento aqui que vem de leste a nordeste, e aqui a gente tem uma perturbação aqui, um vórtice aqui nos níveis médios da atmosfera, que contribui bastante para o ar frio ficar na média atmosfera, e isso aí acaba instabilizando toda a estrutura da troposfera. Tá bom, pessoal? Abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like, hein?